Programa Nosso Jeito de Ser. Um oferecimento Ronde, Hidráulica e Elétrica. MDC4 Publicidade. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um programa Nosso Jeito de Ser. Vocês estão sentindo falta de alguém aqui? Oi, mãe! Oi, filha! Tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tudo bem. Hoje ela é nossa entrevistada do dia. Vou te apresentar, então. Ai. Vamos lá. Estamos aqui com a Gilvera Ronde. Ela é empresária, sócia empresária da Ronde Hidráulica e Elétrica, é assim. Isso. É mãe de uma penca de filhos, mãe de 4 e vó de 1. Seja bem-vinda ao seu programa. Ai, muito obrigada. Vou Estou começar... nervosa. Cuidado com essas perguntas. Lembrando que eu não falei pra ela quais são as perguntas, viu? Ela queria saber, mas eu não deixei ela ver. É segredo. Vamos lá, primeira pergunta. Você sempre quis ter esse tanto de filhos mesmo? Sim, sempre. Eu me lembro que desde os 15 anos, olha isso, hein? Eu já queria casar e já queria ter filhos. E eu já tinha tudo planejado na minha cabeça, que eu queria ter primeiro uma menina, depois eu queria ter um menino e depois eu queria ter outra menina. Mas aí acho que do primeiro, você e do Matheus foram um ano e 6 meses. E das gêmeas foram 27 anos. Mas eu acho que nesses 27 anos, acho que eu orei muito, pedi muito, que Deus falou, não aguento mais ela orar tanto, eu vou mandar 2. Logo 2. Logo 2, aí vieram as gêmeas. Mas eu sempre quis muitos filhos. Acho que pela avó, né, de ter tido 5 filhos, eu acho que eu sempre quis uma... Italiana também, Faz né, sentido. Gosta de família grande, sempre quis. Então, podemos dizer que você é uma queridinha de Deus, né? Que tudo que você planejei, deu verdade. certo. E quem que te deu mais trabalho, ou ainda dá, dos seus 4 filhos? Eu acho assim, que não tem o que dá mais trabalho, né? Eu acho que são momentos, né? Tipo fases, né? Existem momentos que um filho tá precisando da mãe mais numa determinada fase da vida, entendeu? Então, eu acho que não é o que me dá mais trabalho. Vocês não me dão nenhum tipo de trabalho. Saiu com muita elegância, né, da pergunta. E qual foi o maior trauma, assim, da maternidade que você viveu? Eu vou ter que falar mal de você de novo. Eu sabia que ia sobrar pra mim, mas eu arrisquei. Foi assim, eu já falei várias vezes, foi a amamentação, no comecinho da amamentação. Sabia. Até os 40 dias, né, que você engasgava muito, eu perdia fôlego, eu ficava roxa. Aí eu corria atrás da avó pra socorrer, e depois você não estava pegando peso. Eu acho que foi isso, foi esse período. Pessoal, a amamentação foi pauta de 3 programas já. Tivemos com a fono, tivemos com a consultora de amamentação e tivemos novamente essa história aqui. Então, foi bem traumático. Foi muito traumático. Você ficava roxa. Eu falava, meu Deus do céu, você vai morrer. Aí, depois que descobrimos que você não estava engordando, aí foi outro trauma. Então, foi uns 40 dias, até uns 2, 3 meses, você pegar certinho, começar a ganhar peso. Então, foi isso. Não ganhar peso. Não ganhar peso. Isso que assim, dá desespero na mãe não ganhar peso. Porque dá a impressão que você está fazendo tudo errado. Por tá mais vendo? Que eu já vivi isso. Eu já paguei. Então, já pagou. Ai, Deus. Não era a minha intenção que você pagasse, mas... Aliás, falando nisso, você acha que praga de mãe pega? Eu não joguei praga. E você nunca. É só uma pergunta aí. Você acha?
Aí eu acho que não é uma É mais forte, assim? praga. Eu acho que é aquela coisa assim, é o gostinho da mãe falar assim, eu te avisei, né? Te avisei. Porque a mãe só quer o bem do filho, não é? Então ela tem ela é tipo visionária, né? Eu vejo por mim, tá? Tô falando da minha maternidade. Então quando a mãe, tipo assim, me fala uma coisa, ai, a gente tem que fazer, tipo, né? Leva a blusa porque vai esfriar, né? Tipo essas. Tá. Então, vamos, por falar nisso, complete a frase. Na volta, a gente... Compra. Se eu for aí achar... Vou chegar na sua cara. Ó, 2 de 2, hein? Se você cair e se machucar... Vai apanhar por cima. Mãe, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Gabaritou! Parabéns. Obrigada. Você também faz isso pro seu filho, né? Nem tudo ainda. Mas o na volta a gente compra. Aí eu fiquei muito traumatizada, então eu não falo. Não fala. Não falo. Eu falo, não vai dar hoje. O dia que der a gente compra. Mas na volta, eu não falo. Porque agora, as crianças de agora são mais espertas do que eu era. Eu não falo isso pras meninas. Elas pras são gêmeas espertas, eu não falo, porque elas vão lembrar na volta. Então, mas essa frase, ela é bem assim... Como que eu explico? Não é que a mãe não quer comprar, entendeu? A mãe... Eu acho que é o erro também da mãe não querer falar para o filho da real situação. Hoje a mãe não tem dinheiro. E é coisa de mãe. Eu sempre... Você pode até falar que eu sempre quis muito proteger vocês, né? Debaixo das minhas asas. E ainda sou assim. Posso ter errado muito na criação, mas... Eu não sei, né? Meu jeito. Mas aí com as meninas, hoje, eu não faço isso, entendeu? Tipo, eu falo... A mamãe não tem dinheiro, depois, né, quando a mamãe tiver, a mamãe compra. Ou então eu te falo assim, ó, vou dar, tipo, 20 reais, 10 reais. Aí eu faço, tipo, coloco elas comprar alguma coisa dentro daqueles 20 reais. Essa né? é melhor. Melhor Isso. do que na volta a gente compra, porque agora, essa... não gera, assim, uma esperança na criança. Então, me entendi. Mas é que a gente não quer... Porque dá a impressão de que a gente falar a verdade vai magoar. Mas a verdade, ela tem que ser dita, né? Sim. Tipo... Na volta, que volta, né? De quem? De Jesus. De quem? De Jesus, porque a criança fica naquela que volta. Na volta de Jesus. Eu entendi que era na volta de Jesus, tá tudo bem. Agora imagine o cenário. Estou saindo de casa e te falo tchau. O que você me responde? Vou dar... Você já quer falar ou você quer ouvir as alternativas? Pode. Não, quero ouvir as alternativas. A. Tchau. B. Passou o desodorante? C. Pegou a blusa? Que tipo de mãe é você? Ai, passou o desodorante. Gente, ela acertou todas! Geralmente as mães, elas perguntam, pegou a blusa? Tá levando blusa? A preocupação dela era eu não ficar fedida. Passou o desodorante? Ai, Bruna, como você lembrou disso? Eu tinha até esquecido. Não dá pra esquecer, que acho que você me pergunta isso até hoje. Ai, verdade, gente. Olha, eu tinha esquecido, gente. Vou começar a perguntar de novo. Passei hoje. Passou? Você passou desodorante, Passei. filha? Então tá bom. Você vê, isso é a proteção, não é? Por quê, gente? De repente você ficou fedida em algum momento e não quer que os seus filhos passem não por é. isso. Os amiguinhos da escola, não é? Todo mundo fala assim, nossa, aquela pessoa fedida. Não, gente. Eu acho que isso é um trauma. Não, eu não fiquei fedida. Nunca ninguém falou isso pra mim. Mas é o meu jeito de proteção, tipo, de alguém, tipo, tirar sarro de você, falar, nossa, aquela menina é fedida. Então, passou tudo. Uma dica para as mães. Obrigada. Diga, mães, perguntem se seus filhos passaram desodorante. Não deixe eles ficarem fedidos. Nossa, não lembrava disso. Eu nunca esqueci. Que bom. Que bom. Serviu, você viu? Serviu. Você nunca saí sem passar desodorante. Você nunca foi zoada porque você tava fedida. Não, fedida, creio que não. Não que eu saiba. Não, porque você passava. Pode dar doce pra criança? Antes dos 2 anos? Não pode. E se a criança for seu neto? Aí pode. Gente, eu não vejo a hora de ser vó pra eu entender isso. Gente, mas eu dei?
Não dei. Queria? Mas eu não dei. Queria. Ah, mas a mãe não deu. A mãe disse, Olha, você era a pessoa que eu achava que mais ia entender isso, porque você tinha acabado de ter filhos. Pra quem não sabe, as minhas irmãs e o meu filho, eles têm 2 aninhos de diferença só. Então, quando o Theo nasceu, ela tinha sido mãe há pouco tempo, né? Então, eu falei assim, bom, agora a regra é, hoje em dia, antes dos 2 anos, não dar açúcar, né? Falei, se tem uma pessoa que vai me compreender, é a minha mãe, porque ela acabou de ter filhos. Então, mas não, se for o neto dela, ela quer dar. Tem que ver que mãe é uma coisa, vó é outra. É totalmente diferente. É uma dimensão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É verdadeiro isso. É verdadeiro. Então, na volta a gente compra. Você já falou pro seu neto alguma vez? Não, eu sempre comprei. Porque sempre tudo compra. que ele queria. Vamos encerrar esse bloco com essa resposta. Nem na volta a gente compra, porque ela compra. E o doce antes E dos ele 2 sabe, anos. né? Tudo que ele sabe, né? Que ele pede, não, vou pedir pra vovó. É isso, gente. A gente vai pro intervalinho e a gente já volta. Agora o jogo virou. Eu que vou fazer umas perguntinhas pra você. O que você acha que você mais puxou em mim? Seja sincera, hein? Que difícil. O TDAH? Que sinceridade! Você falou pra ser sincera, gente. Eu tenho certeza, não tenho dúvida que foi isso. Só. É o que me vem à mente. Desculpa. Até o final eu pensei em alguma outra coisa. Tá. É assim, uma pergunta. Tenho até medo de responder, mas o que mais te irrita na mãe? Nossa, gente. O TDAH, às vezes? Que você tem também, né? É, porque geralmente Não, quando o que mais uma pessoa tem a mesma característica da outra, isso irrita nela. Um pouco. Entendi. Então você. Quando eu, às vezes, quero falar alguma coisa, você me manda figurinha e não responde com palavras. No quê? No WhatsApp? Isso me irrita, é. Eu mando umas coisas, aí você pergunta assim... Não, eu mando umas coisas lá e você me Gente, responde mas eu com figurinha. adoro, eu eu não sei o que você adoro responde. as figurinhas. Vocês não adoram, Eu faço gente, as figurinhas? perguntas e você me responde com figurinha. Não responde com figurinha, responde com palavras. A Mas figurinha você complementa. Mas eu sempre mando umas figurinhas que elas têm a ver com a pergunta. É porque o seu TDAH, eu acho que ele é o mais avançado que o meu. Então você não consegue entender as perguntas. As figurinhas? Você já não entendeu a pergunta. Mãe, isso é verdade, isso me irrita. Você para de fazer isso, por favor. Tá, eu vou Obrigada. parar então. Responde com palavras. Mas é que às vezes não tenho tempo, tô ocupada, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Você acabou de falar no outro bloco, eu tenho 4 filhos e um neto. E às vezes tô fazendo muita coisa, sou empresária, tem que chegar em casa, tem que lavar, passar. Não passar não, mas tem que lavar roupa, tem que fazer outras coisas. Tá, eu vou cobrar você disso. De responder com palavras. Manda um áudio. Não gosto de mandar áudio. Tá, eu vou me adaptar ao seu jeito. Qual que é a loucura mais, assim, que nós já fizemos juntas? Talvez umas compras. Umas comprinhas? Sem limites. Pode ser. Tá, outra coisa que eu puxei de você. O quê? A vaidade. Lembrou, a vaidade. Acho que umas compras, assim, sem limites, talvez. Eu acho. Tô pensando, mas eu acho. Das nossas conversas, qual foi a conversa assim que você nunca esqueceu? Tipo, de uns conselhos, né? Que, lógico, no outro bloco você já falou de todos, né? Do desodorante, que eu tinha acabado esquecido, que você falou. Você tá fazendo umas perguntas profundas, né? Ah, é? Eu achei. Você achou? Achei. Que é umas perguntas mais levinhas, assim? Eu posso deixar essa pro final? Pode. Tá. Deixa eu pular pra outra, então.
O momento mais engraçado, então, ou inusitado, assim, que nós já vivemos. Nossa, meu TDAH tá forte hoje. Você não tomou seu remedinho? Você não tomou seu remedinho hoje? Gente, então, será que eu tomei? Eu acho que não. Engraçado. Esqueceu do seu remedinho, né, filha? É que a gente tem Então, muitos agora, além do engraçados. desodorante, eu vou ter que te lembrar tomar o teu remedinho. Você pode mandar o Então. WhatsApp escrito. Aquela pergunta que você fez, qual filho te dá mais trabalho? Você vê que não é o filho que dá mais trabalho, Nossa. o No momento tá sendo eu. que tá sendo... no momento tá sendo você, tipo... Toma um remedinho pra gente vir fazer o programa, toda segunda tem que tomar um remedinho. Antes de sair de casa tem que tomar um remedinho, passar o desodorante. Nossa, eu tô pensando aqui. Não tem uma mais fácil? Eu já falei 2. Você quer mais fácil? Eu acho. Talvez tenha sido quando a gente foi no. O mais engraçado. Quando a gente foi no restaurante com as meninas e a Antônia era pequenininha. Tadinha, ela vai me xingar. Ela vai. E aí Lembrei. ela fez uma sujeira na fralda e a gente foi no banheiro e a gente não É porque sabia a se a gente gente... mas ria. conta a história. Ai, tadinha. A gente foi dar papinha e a gente colocou muito de azeite. né? Ai, Encheu tadinha. a papinha dela de Soltou o azeite. intestino dela. E aí essa Ai. menina, ela tinha 1 aninho. Novembro. Ela tinha 1 aninho. Ia fazer 1 aninho, Ia não era? fazer um aninho, porque Ela foi no ia meu fazer um aniversário, ia fazer um ano. E eu lembro da gente no banheiro rindo muito. Ó, a hora. E não sabia, a gente segurava ela assim, Ela lembra? tava no carrinho. No A hora que eu fui carrinho. pegar ela no carrinho, do jeito que nós pegamos, a gente colocou de volta. Nossa, e a gente ia no Nossa. banheiro. A gente no banheiro, a gente não conseguia. A gente ficou 3 horas no banheiro. Foi. Aquilo foi bem engraçado, lembrei. Engraçadíssimo. Usamos todo o papel que tinha. Tudo que tinha, papel toalha, não tinha mais, a gente não sabia o que fazer com ela. Foi. Nossa, que desespero. Foi isso, foi muito. E eu lembro da gente rir. Eu ria muito. Ah, e sabe, agora me lembrou, né? O momento que essa pergunta é sua, mas eu vou falar. Tá. Quando você foi casar, que a gente foi procurar vestido de noiva, lembra? Como a gente começou a procurar vestido. Aí você queria o vestido. Nós somos. Quantos vestidos você provou? Ah, nem sei. Perdi a conta. Deus, lembra? Aí você queria um vestido assim, assim, assim. Ó, vestido de princesa. Lembra? Eu falei, Bruna, vamos orar, que Deus vai preparar, que É Deus verdade. vai preparar. Lembra? Que Deus vai preparar. Aí, do nada, uma pessoa veio E ofereceu. e ofereceu o um vestido. Do nada. Ela nem sabia que a gente estava procurando o vestido. É verdade. E o vestido era igualzinho Do você jeito queria. que eu queria. Da marca que eu Da queria. marca que você queria. E é meu, eu tenho até hoje esse vestido. Ela tem o vestido. Alguém vai ter que usar esse vestido. Se eu não tiver uma filha menina, vai ter que ser ou a Antônia ou a Maria. A Maria, não sei. Pode Elas ser que ela, vão, né? vão ter que Vão, usar. Porque vão, mas é muito lindo. herança. É verdade. E da carruagem, lembra? Lembro da Que você carruagem. não sabia também que eu fiz surpresa. É verdade, ela fez eu entrar de carruagem que nem uma princesa. Ai, Verdade. eu lembrei disso agora, fico É, emocionada. Você é gostou? Sim. E as pessoas falam até hoje da minha carruagem. É? Era novidade, né? Hoje eu não sei mais se é novidade isso, mas... Ah, não sei também. Mas Mas, também foi- nunca mais vi. Ninguém. Não, e o lugar foi tudo propício, né? Foi tudo Vestido, preparado. parecia uma... Foi uma conversa marcante, que nessa. Não foi uma, né? Foi um momento marcante. momento, que nessa foi. época, tudo que eu queria, você falava, vamos orar. Vamos orar, Vamos orar, vamos fazer. vamos orar, Vamos orar, que Deus vai preparar, que Deus vai preparou preparar. E Tudo. Deus prepara. Né? Agora eu vou lembrar de uma outra coisa engraçada. A gente falou aqui que Deus fez sempre tudo que você quis, né? Quando eu engravidei, Ai. eu lembro que... Ah, isso foi engraçado também. Porque eu levei o teste pra você e Uhum. você não tava entendendo o que era. Você botou um óculos Sim. pra ver o que era. Porque E eu aí você começou a gritar tão desesperada e as meninas começaram a chorar porque elas não estavam entendendo. Aí elas começaram a correr. Foi muito engraçado. E aí eu lembro que quando a gente descobriu que era menino, você falou pra mim, mas eu queria um menino. Era eu que queria um menino. Eu pedi um menino, o problema é seu.
Ai, gente, Deus faz tudo que ela quer. Ai, Eu queria um neto gente. menino e veio. Então, porque assim, eu tinha muito medo, eu orava muito, desde quando, tipo, você casou, desde pequenininho eu já orava, Deus abençoa o útero dela, eu tinha muito medo que você quisesse ter filho e não pudesse ter filho, Entendi. entendeu? Eu tinha muito medo, então desde pequenininho eu já orava pra você, tipo, nem, sim, que daquela época, né, a gente não era convertida, a gente não entendia, mas eu já pedia pra Deus abençoar teu útero pra você ter filho. Olha, Quando... eu nunca soube. Ai, Que tô bom. revelando. Eu sempre orei. Todas as mães devem orar, viu, gente, para os filhos. Profetizar o que quer na vida do filho. Então, sempre profetizei muito, sempre na vida de todos vocês. E essa coisa de maternidade, como é uma coisa, tipo, muito importante para mim, e eu também sabia que você, né, queria ter filho, tudo, então eu sempre orei. Aí, quando veio o porquê do menino... Porque a gente já tinha um monte de mulher, já tinha o Mateus de menino. Aí eu falei assim, ai gente, falta um menino para dar uma equilibrada, né? Sim. E acho que eu me identificava mais com um menino, né? Agora eu oro para você ter uma menina. Ela segue orando. Eu sigo orando. E eu não sei, porque menino, né? É legal, hoje eu vou agradecer. É legal, não é legal do menino? E porque já tinha as meninas. Toda mãe devia ter um menino. Não é, porque já tinha gêmeas. Eu sabia que as meninas iam ser super grudadas em vocês e vocês nelas, né? E hoje as meninas, você e o Mateus são a vida para as meninas, né? As meninas amam mais, acho que vocês, assim, do que às vezes a mãe, né? Eu sim, não é que eu sinto, entendeu? Mas elas têm um carinho gigante por vocês e vocês têm um carinho gigante por elas. É lindo uma coisa que você fala assim pra mim. O que você mais se sente orgulhosa de ter construído? Não é nada de bem materiais, é a amizade que vocês 4 têm, né? É um legado que eu vou deixar pra vida toda. Né, que eu sei que se um dia eu não tiver, vocês 4 são e carne. Sim. Né, agora com o Theo, ninguém mexe com vocês. É isso. Ai, gente, vou chorar. Eu vou chorar. Mas e você, a amizade de você e do Mateus e agora com as meninas. Mas é verdade, gente. A minha mãe sempre falou pra mim assim, se um dia não estiver mais aqui, vocês têm que ter um ao outro. Então não podia brigar, a gente não podia brigar, a gente brigava, tinha que ir sentado junto na perua. Ficava de castigo. De castigo junto, aquele negócio da camiseta da União. Era bem assim. E realmente, hoje a gente sabe que a gente fala um pro outro. Eu pro Mateus, né, que o Mateus é mais velho, as meninas ainda não dá pra falar esse tipo de coisa. A gente fala assim, se precisar de mim, eu tô aqui. Mas melhor não precisar, que eu tô um pouco ocupada. Mas se precisar de mim, eu tô aqui. Mas eu sei que estão, né? E com as gêmeas eu crio do mesmo jeito. Às vezes, a Maria, eu falei, não quero saber, vão lá 2 e vocês se entendam. Então eu crio do mesmo jeito que eu criei você e o Mateus, e eu crio elas também do mesmo jeito. Né? Acho linda essa amizade de vocês. Né? Eu preciso falar um momento engraçado que eu lembrei. Fala. Agora. Você escorregando lá na Itália, na neve. Ai, Bruna, acredito. Vou contar. Estávamos num local que era uma montanha, Uma montanha, Eu nem sei o que você foi fazer. Uma avalanche, eu escorreguei com a da minha jaqueta. Mas você foi fazer o que? Como é que você caiu? Foi sentar. E ela escorregou. E a jaqueta era lisa e ela foi gritando. Nossa, era não tinha coisa de fim. vídeo, ela foi gritando. E ela foi descendo e foi gritando. E a gente não sabia se ria, se ajudava. Não, ela nem pra foto filmar. de quando você chegou lá embaixo. Não, aí eu cheguei lá embaixo rindo, eu falei assim pra Bruna, você filmou? Não. Eu falei, não acredito que eu passei por tudo isso, um negócio que não tinha fim e ela não filmou. Mas aí a culpa é do TDAH, que é sua. Então. E ela você tava postando alguma coisa. Aí depois que foram perceber que eu tava quase morrendo lá embaixo. Ninguém deu atenção pra mim. Foi muito bom, gente. Ficou só na nossa memória. Não filmou. Ainda bem, né? Tem vários, você tá vendo por que tem eu não lembrei de uma específica tem assim? vários. Porque tem muitas. Ai, pra terminar o programa, eu quero agradecer por você ser minha filha, linda, maravilhosa. Tudo bem que, né, eu queria ter a cor dos olhos dela, não é inveja, mas mãe pode, né, maravilhosa. E por você ser minha filha, minha companheira, tá realizando esse sonho junto comigo, né, que eu
sempre quis ter o programa. E não poderia ser diferente, sozinha, sem você, que você faz todo... Ela é a dona do programa, ela que faz tudo, abertura, tudo ela. E que eu amo muito você, e obrigada por ser a minha primeira filha, que eu sempre quis, minha primogênita. E obrigada por tudo isso. Também obrigada, gente. Tchau, gente. Beijos. Beijos. Até a próxima. Programa Nosso Jeito de Ser. Um oferecimento Ronde, hidráulica e elétrica. MDC4 Publicidade.